Olá! Eu ultimamente tenho-me sentido perdido. Eu tenho 22 anos, não sei bem o que será o meu futuro e admito, nestes momentos eu sinto que é importante virar-me para a introspeção e filosofia e foi por isso que eu decidi ver o filme mais filosófico de sempre. Pokémon no filme Mewtwo Contra-Ataca. Este filme começa por nos introduzir a um dos Pokémons mais icónicos de sempre, Mewtwo, que teria sido então criado em laboratório por uma equipa de cientistas utilizando o DNA de um dos Pokémons mais poderosos de sempre, o Mew, com o objetivo então de estudar esse poder. O problema é que mal é criado, o Mewtwo torna-se Platão e decide ter uma crise existencial e questionar a sua existência e o porquê de ter sido criado. E pronto, após pensar e descobrir que ia ser utilizado como uma ferramenta por estes cientistas que só o queriam estudar para perceber a origem e o poder do Mew, o Mewtwo decide então destruir o laboratório e vingar-se dos humanos para sempre por causa destas coisas. E sim, uma equipa inteira de cientistas não foi capaz de criar um plano de segurança para prevenir que isto acontecesse quando clonaram o Pokémon mais poderoso de todos os tempos, mas obviamente não dava para pensar que ele poderia fugir e escapar e destruir o laboratório. Aproveitando então que o Pokémon mais poderoso de sempre anda por aí à solta, o Giovanni, líder de um grupo criminoso chamado Team Rocket, convence o Mewtwo a trabalhar para ele utilizando uma armadura para o poder controlar. E eu tenho a dizer que o Mewtwo com esta armadura é provavelmente dos feats mais pesados de sempre. Mas, obviamente, outra vez o Mewtwo arma-se em Platão e começa a pensar em tudo o que está a fazer e, após ler também se calhar alguma teoria marxista, ele chega à conclusão que obviamente está a ser explorado pelo Giovanni. E obviamente ele repete o que fez nos laboratórios e destrói as instalações da Team Rocket. Porque sim, neste universo não há uma única pessoa que consiga perceber que ter o Pokémon mais poderoso de todos os tempos nas suas instalações pode dar porcaria e não há qualquer tipo de plano para o caso dele se revoltar. Após isto vemos os nossos heróis. Começando pelo Ash Ketchum, que é o protagonista desta franquia, como todos nós sabemos, e que está desde 1997 com 10 anos, provando assim que o cogumelo do tempo também é vendido no Japão. Para além dele temos o Brock, que é um mulherengo e provavelmente esse é o único traço de personalidade que ele mostra ao longo do filme inteiro. E a Misty, que, usando poucas palavras, é a GOAT. Depois de uma música muito bonita e de vermos o Ash a derrotar um Machamp com um Squirtle a usar Bubble, que é um ataque fraquíssimo, e o Pikachu a derrotar um Pokémon de terra com um ataque elétrico, que nem sequer faz efeito neste tipo de Pokémons, o Mewtwo fica impressionado, obviamente, e envia um convite para o Ash para se juntar aos melhores treinadores do mundo para irem ao castelo dele, onde ele terá um desafio para estes completarem. De notar que ele criou o castelo sozinho porque o Mewtwo, basicamente é Deus. De notar que este convite é entregue por um Dragonite, que é um dos Pokémons mais poderosos do mundo Pokémon, e que é parado com uma panela pela Jessie, mostrando assim que o Mewtwo afinal é só a segunda criatura mais forte do universo Pokémon. Quem é a Jessie? A Jessie é um dos 3 membros da Team Rocket que basicamente passa o tempo todo atrás do Ash porque querem roubar aquele Pikachu. O que eu percebo, depois de ver o Pikachu a derrotar um Pokémon de terra com ataque elétrico, aquele Pikachu é a coisa mais forte de sempre e que vale a pena passar o anime todo à procura dele. Depois de alguns problemas climáticos, vikings vindos de Vila Franca de Xira. Se eu não rebentar, não sabia que ainda existiam vikings. Vivem em Vila Franca de Xira! E uma beca de foreshadowing por parte da mulher da meteorologia. As lágrimas desses Pokémons conseguiriam restaurar as outras vidas perdidas. Cujo nome da profissão eu não sei e não me dei ao trabalho de pesquisar, por isso vai ficar só a mulher da meteorologia. Os nossos 3 heróis chegam assim ao castelo, onde encontram os treinadores figurantes que ninguém quer saber e que não acrescentam absolutamente nada à história. No castelo, Mewtwo revela finalmente à frente de todos estes treinadores qual é o seu grande plano. E este plano consiste em criar uma raça superior, que são clones. Após isso vemos então que Mewtwo basicamente clonou todos os Pokémons dos treinadores que foram até lá, com o objetivo de iniciar uma batalha entre Pokémons originais e os seus clones, para mostrar que os clones eram então a raça superior. De notar que é quando das clonagens dos Pokémons dá para perceber que os membros da Team Rocket mentiram no seu CV, pois aparece uma imagem de um Scyther a ser clonado e eles dizem que é um Alakazam. Lá vai o Alakazam. Após isto inicia-se então uma batalha entre os originais e os clones, onde basicamente é uma cena triste porque ninguém quer lutar, mas esta cena traz também um dos melhores diálogos, entre aspas, entre o Meowth e o seu clone, que
que vão ficar para sempre como um dos momentos mais bonitos da história do anime. Mas o que é que eu estou a fazer? Vamos lá esclarecer uma coisa, fotocópia. Não te podes meter com o miau. Quer dizer que a gente não tem de lutar, é? Eu posso confiar em ti, não és da minha ninhata. Quase ia cometendo um erro fatal. Como é que eu sei que não vais trair, mau coisinho? Tens razão. Temos muito em comum. Partilhamos a mesma terra, o mesmo ar e o mesmo céu. Talvez se a gente reparasse naquilo que tem em comum, em vez de reparar nas nossas diferenças. Quem sabe? Quando nos são mostradas então estas imagens tristes dos Pokémons a lutarem uns contra os outros, chega então o lendário Mew, que até ali era considerado um mito. Começa assim uma luta intensa entre Mew e Mewtwo, simbolizando assim de alguma forma a luta entre o natural e o artificial. No meio deste confronto entre dois Pokémons super poderosos, os mais poderosos que existem no mundo, o nosso protagonista Ash decide meter-se no meio e tentar parar a luta. Obviamente que o Ash, ao tentar parar a luta, acaba por levar com um ataque dos dois Pokémons e fica transformado em pedra. Sim, o Ash morre. Após isso, o Pikachu tenta reanimá-lo com choques elétricos, mas sempre sem sucesso. Eu admito que isto é uma cena dura de se ver e que me bateu forte. O impacto foi forte para mim, mas também foi forte para os Pokémons, pois ambos, originais e clones, começaram a chorar e as suas lágrimas, cheias de empatia, acabaram por trazer de volta o Ash à vida. Não me perguntem porquê nem como, mas resultou. E ao ver esta relação entre Pokémons e humanos e o Ash e a coragem que o Ash teve em meter-se no meio deste ataque, não sei bem se isto é coragem ou estupidez, mas pronto, o Mewtwo achou coragem e nós vamos aceitar. Mewtwo decide então mudar a sua visão em relação aos humanos e a si mesmo. E dropa então uma das melhores quotes de sempre da história do cinema. Compreendo agora que as circunstâncias do nascimento de cada um são irrelevantes. É o que fazemos com o dom da vida que determina aquilo que somos. Depois de farmar aura ao longo do filme inteiro com frases enigmáticas, Mewtwo decide finalmente partir para um local desconhecido com os seus clones, enquanto busca por um novo propósito de vida. Sendo que antes de partir apagou a memória de todas as pessoas presentes, ficando só com o registro daquilo o próprio Mewtwo e Mew. E opa, acaba assim o filme, e eu sinto que é uma mensagem muito bonita que o Mewtwo passa, mas eu sinto também que o Mewtwo não fez absolutamente nada em relação aos Pokémons que são explorados. Não é por haver um treinador, ou dois ou três, que estavam no castelo e que se deem bem com os seus Pokémons e sejam amigos, que isso invalida a existência de montes de Pokémons que estejam a ser explorados por cientistas como aqueles que criaram o Mewtwo, ou até grupos criminosos como é o caso da Team Rocket e do Giovanni. E pronto, eu sinto que é um bocado parvo, sendo o Mewtwo o Pokémon com mais poder e mais capacidade para travar isso, porque é que ele desiste de parar que haja exploração dos Pokémon e decide desistir de enfrentar pessoas com más intenções? Mas pronto, isto é um filme de crianças e eu tenho 22 anos e estou a dar rants sobre isso, o que é bastante deprimente. E pronto, é o meu segundo vídeo neste canal e espero que haja mais no futuro. Obrigado, tchau.